Olá, crianças! Vamos dar sequência à nossa aula de ciências, falando sobre alimentação. Hoje nós vamos falar sobre a conservação dos alimentos e tem como objetivo aprender sobre técnicas de preservação dos alimentos. E esse conteúdo está lá no livro de vocês, no Buriti Mais Ciência, nas páginas 96 e 97. Como um alimento se torna inseguro? Um alimento ele vai se tornar inseguro quando há multiplicação de micro-organismos nesse alimento. Então, ele vai começar a causar problemas à saúde da pessoa que ingere aquele alimento. Mas para que esses micro-organismos se multipliquem, eles precisam encontrar certas condições favoráveis. Então, quais são essas condições favoráveis? A água. Então, todo alimento que tiver uma quantidade maior de água, esses micro-organismos, eles conseguem se multiplicar muito mais rápido. E quais são esses alimentos que têm uma quantidade maior de água? As carnes, a bovina, a suína, as aves, os peixes, o leite e seus derivados, né? Então, todos esses alimentos, eles são ricos em água. Então, nesses alimentos, há maior facilidade dos micro-organismos se proliferarem, ou seja, eles aumentarem. Agora, nos alimentos secos, como pão, bolachas, cereais matinais, doces, com alta concentração de açúcar, eles duram mais tempo que os outros alimentos. Por quê? Porque a quantidade de água é muito menor, certo? Os nutrientes, os micro-organismos necessitam dos nutrientes como carboidratos. Então, os alimentos que apresentam muito carboidrato também vão apresentar maior facilidade desses micro-organismos estarem ficando ali acumulado. O ar é outra situação. Os micro-organismos, diferentemente de outros seres vivos, podem ou não precisar de ar para se multiplicar. Então, existem micro-organismos que necessitam do ar e existem outros que não. Então, nós temos variados tipos de micro-organismos nesses alimentos. A acidez. Os alimentos que têm mais acidez, é menor a quantidade de micro-organismo nele. Então, é mais difícil que esses alimentos eles venham estragar. Então, os alimentos pouco ácidos, como palmito, milho, manga, melão, fruta, mamão, queijo. Então, esses alimentos, eles favorecem a multiplicação desses micro-organismos. O tempo. Quanto mais tempo um alimento ele é guardado de forma errada, que ele tem um armazenamento inadequado, muito mais fácil da multiplicação desses micro-organismos. Por quê? Uma bactéria, por exemplo, ela pode se multiplicar de 20 em 20 minutos. Então, vamos imaginar que eu deixei um queijo, né, fora da geladeira, num ambiente muito quente. Então, esses micro-organismos, a cada 20 minutos, ele vai duplicar, vai multiplicar a sua quantidade. E isso vai fazer com que os alimentos estraguem mais rapidamente. E a temperatura também. Como lá no ar que existem micro-organismos que necessitam ou não de ar, a mesma coisa a temperatura. Tem micro-organismos que sobrevivem a uma temperatura entre 5 e 60 graus. Então, uns vivem em temperatura muito baixa e outros em temperatura muito altas. Vai depender da diferença desses micro-organismos. No livro de vocês encontram esse texto. Então, eu expliquei e aí vocês vão fazer a leitura do texto, porque nele vocês vão ter as questões para estar respondendo. Aí nós vamos ter lá, como conservar os alimentos. Lembra que a prof falou que existem 4 tipos de alimentos, os in naturas, os minimamente processados, os processados e ultraprocessados. Então, são esses 4 tipos. Tirando o in natura, que é o primeiro, todos os outros alimentos, eles vêm em embalagem. Por quê? Essa embalagem ela vai servir como uma proteção para os alimentos. Então, eu tenho um pacote de bolacha. Enquanto aquela bolacha estiver dentro do prazo de validade, guardada num ambiente adequado e sempre na sua embalagem original, essa bolacha ela vai estar sendo própria para consumo. Então, a gente também tem que ficar muito atenta à data de validade, tá? Que todo produto tem uma data de validade.
Mas se eu abro esse pacote de bolacha, ali já vai entrar a umidade, vai entrar o ar, a temperatura vai aumentar. O que vai acontecer? Os micro-organismos que estavam fora daquele processamento, eles vão entrar para o produto. E isso pode fazer com que o produto estrague, certo? Então, sempre que eu abro algum produto, o indicado é que eu consuma ele todo de uma vez. Ou se eu não consumir todo de uma vez, eu tenho que fechar essa embalagem de acordo ou trocar o recipiente que seja bem vedado para que não entre outros tipos de micro-organismos ali e que não sejam alteradas com o tempo. E também esses alimentos, eles contêm grande quantidade de conservantes. Para quê? Esses conservantes são utilizados para quê? Para evitar a ação dos micro-organismos. Então, todo alimento minimamente processados, os processados e ultraprocessados, eles possuem conservantes, como já diz o nome, são substâncias para conservar o alimento. Então, aqui nós temos algumas técnicas de conservação dos alimentos. Antigamente, não existiam as geladeiras, então esses alimentos tinham que ser conservados de alguma forma. E até hoje, mesmo já com a geladeira, ainda há esse tipo de conservação, que a primeira é a salgada, que coloca bastante sal no alimento e esse sal ele desidrata o alimento e dificulta o crescimento de micro-organismos. Então a gente compra bacalhau salgado, carne salgada, peixes, então isso daí, esse sal, ele conserva o alimento. Ou então também nós temos a imersão em vinagre. Os alimentos são imersos em uma mistura de vinagre, água e sal. E esse vinagre e o sal, ele impede que os micro-organismos também cresçam, aumente, como a compota de legumes, de berinjela, de pepino. Então, se a gente comprar milho, a gente pode estar fazendo essa conserva em casa, cenoura, alho. Então, a gente pode fazer essa conserva na própria casa da gente. Mas sempre lembrando que tem que ter uma higienização adequada e o local de armazenamento também. Os vidros têm que ser limpos, desinfetados, fervidos. Porque senão, se eu coloco algum alimento num recipiente que já esteja infectado com a bactéria, com o vírus, aí não tem mais como resolver. Ela vai estragar sim o alimento. E por último, a conservação a frio. Né? Conservação a frio, que é em temperaturas muito baixas, como nas geladeiras, nos freezers, sempre em congeladores. Por quê? Porque ali as bactérias ou vírus ou outro tipo de micro-organismo que nós tenhamos no alimento, ele vai morrer, ele não vai sobreviver àquela temperatura. Certo, pessoal? Então, vocês assistam esse vídeo, sempre com o vídeo, peguem o material da aula, façam acompanhamento das leituras, isso aí é muito importante para vocês, certo? Isso é para o crescimento de vocês, nós estamos fazendo dessa maneira agora, mas isso é muito importante para a vida de vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula.